Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é emérito da FAMERP, da Unicamp, e hoje, infelizmente, o professor Braille, por problemas acadêmicos, não pôde comparecer. Você já sabe, esse programa chama Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vem trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde, da sua família. E hoje nós temos a honra de estar aqui com o professor Valdir Tonhola. O professor Tonhola é uma das figuras mais importantes da saúde de São José do Rio Preto. Ele é um homem que conhece a história dessa instituição, é professor basicamente desde o início, trouxe uma contribuição muito grande, ele é paulistano, formou-se na USP, e logo depois ele veio para São José do Rio Preto para abrir o Instituto de Neurologia. E depois começou sua vida acadêmica, transferiu sua vida acadêmica para a Faculdade de São José do Rio Preto. Professor Tonhola, no início da faculdade, quando você chegou aqui, você imaginava que essa instituição chegaria tão longe? Bom, eu inicialmente agradeço o convite do professor Renato e do professor Braille, que evidentemente é através do professor Braille que eu estou aqui em Rio Preto, porque ele foi meu colega de turma lá na Universidade de São Paulo. E ele foi um dos entusiastas para mim vir aqui para Rio Preto, que era uma nova geração que começava a trabalhar em Rio Preto. Fundou-se naquela ocasião o Instituto de Moléstias Cardiovasculares e logo em seguida, em 6 meses depois, o Instituto de Neurologia em Rio Preto. E nesse interim, um dos meus sócios do Instituto de Neurologia tinha dado o nome da faculdade, é neurocirurgião já falecido, Dr. Antônio Roberto Ismael, e dada a minha experiência acadêmica em São Paulo, que eu trabalhava, não posso dizer que não era assim classificado, mas era o terceiro assistente da cadeira da Universidade de São Paulo em tempo integral. Então, pela minha experiência universitária, ele falou, se a faculdade vai começar, quem vai tocar é você. E aí me tornei professor. Mas eu não queria nada com a carreira acadêmica, porque eu já tinha uma carreira acadêmica que eu podia consolidar na Universidade de São Paulo. Eu vim para o interior para ter uma vida mais livre, iniciativa privada, mas o destino me levou à faculdade. A faculdade é daquelas coisas que, vou dizer, a marcha do ouro. Talvez tenha ouro, mas talvez não tenha nada. Entendeu? Foi isso daqui o que eu vi. Foi garimpei aqui desde 1970. Achamos ouro. Foi um desafio. Foi um desafio. Era assim, entendeu? O garimpo. Nós viemos garimpar a faculdade. Formou naquela ocasião, o MEC liberou várias faculdades, como Catanduva, como outras faculdades assim na região, mas entusiasta. Tinha um conjunto de médicos entusiastas aqui em Rio Preto que instituíram a faculdade. A comunidade queria uma faculdade. A medicina de Rio Preto já era uma medicina com alguma tradição dentro da universidade. Quantos habitantes tinha nessa época Rio Preto? Ao redor de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Tinha 100 mil habitantes. Eu cheguei aqui em 68. Cheguei até com um amigo já falecido que fundou outro instituto de nefrologia. No mesmo dia cheguei eu e o Dr. Jorge Bezas. Ele para o Instituto de Nefrologia e eu para o Instituto de Neurologia. E nós fundamos praticamente na mesma ocasião essas duas instituições. Eram as instituições que, para nós, temos alguma tecnologia, precisava se unir. Diferente de São Paulo, que a união se faz dentro das escolas da USP, da Escola Paulista de Medicina, do Hospital São Paulo, ou da Santa Casa, ou do servidor. Aqui não, nós tínhamos que se juntar para ter tecnologia, senão não caminhávamos para frente. E aí foi os anos, a fim da década de 60, foi a construção dos institutos. Teve mais um que depois, hoje não existe mais, ligado à cirurgia plástica, entendeu? Que desapareceu, mas eram os institutos. Quem? Era Melquiades? Melquiades era a época dos institutos,
que teve cardiologia, neurologia, nefrologia e a imagem, que era de cirurgia plástica. Então, era essa uma fase do fim da década de 60 início da década de 70. Olha que dado importante essa história aqui, Toniola, porque eu nunca imaginei, eu tenho 21 anos em Rio Preto e eu não, em minha cabeça não tinha essa história da importância desses institutos e dessas pessoas. Eu lembro que o Bezas, acho que todo mundo que mora em Rio Preto conheceu o Bezas, Atanásio Bezas, era um grego. E quando eu cheguei aqui, teve um episódio muito interessante. Eu peguei um táxi, eu conhecia poucas pessoas e vim para o hospital. Aí, quando eu cheguei no hospital, o dono do táxi me perguntou: o senhor trabalha aqui? Eu digo: trabalho, sou médico aqui. O senhor conhece Bezas? Eu digo: Bezas é meu amigo, eu jogo futebol com ele, jogar de central e de lateral. Ele disse: então eu vou fazer um abatimento na corrida, porque esse homem foi muito importante em minha vida. E agora você me traz essa história desses institutos importantes que contribuíram para o desenvolvimento da medicina de São José do Rio Preto. Quer dizer, o Instituto de Neurologia, o Instituto de Nefrologia e o IMC. Isso é realmente extremamente importante, eu não tinha esse link, essa história. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você, Toniola. Você estava em uma posição hierárquica muito confortável na USP. A USP é a universidade que tem um conceito fantástico dentro do nosso país. E em algum momento, nesse momento de arrumar as malas, deixar a USP e vir para Rio Preto, você chegou a ter algum momento de pensar em desistir? Mas essa pergunta você vai responder no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Olá, amigas e amigos, estamos voltando no segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com essa honrosa presença do professor Toniola. O professor Toniola deixou a USP, onde ele era docente, para vir para São José do Rio Preto, e no bloco anterior eu perguntei a ele se em algum momento nessa transição, não é fácil, já mudei muito, na hora que você faz as malas e deixa um pouco da história para trás, e a pergunta é ela: chegou a pensar em desistir? As circunstâncias são muita gente. Qual foi o motivo até hoje? Hoje já eu esclareci um pouco, porque eu saí de uma posição que eu era contratado dentro da Universidade de São Paulo, não era médico do Hospital das Clínicas, eu tinha um status diferente, era como terceiro técnico de cadeia, só tinha 3 assistentes e os professores de disciplina. Por que eu saí? Poucos talvez acreditem, claro, com um pouco familiar, que a família tinha pressões muito importantes, familiares, mas existia uma hierarquia, um problema hierarquizado. E eu me senti um pouquinho, assim, entediado, como talvez hoje a gente se entedia com a política nacional. Nós tínhamos naquela ocasião a Revolução de 64. Tanto que até é interessante, um episódio eu vou contar, quando eu fui contratado pela Universidade de São Paulo, o professor Aderbal Tolosa, que era o professor titular da Universidade de São Paulo, falou: olha, você foi indicado pelo professor Lange e pelo professor Canela para fazer parte, era convidado, não tinha concurso, era convidado para fazer parte do núcleo da USP, quer dizer, que era diferente do núcleo do Hospital das Clínicas. Mas eu tenho uma pergunta: você não está ligado a nenhum movimento que vai derrubar o país? Eu falei: não, professor, eu não quero saber se você pensa à direita ou à esquerda, quero saber se você está ligado, quer dizer, se é ligado ao Partido Comunista, ao MR8, ou à LN. Falei: não tenho ligação. Não tenho nenhuma ligação, que a gente é jovem, mais entusiasta. Foi assim que...
que eu fui contratado. E eu optei por aquele ambiente, eu falei, eu quero uma coisa diferente. O professor Lamartine assim me fala, por que você não vai para Brasília? Lá o professor Laerte Ramos, que é o diretor, que era na ocasião em Brasília, falou, vou pensar. Mas, de repente, fui convidado também para a Unicamp. Falei, da saída, o professor Julião me cuidou para a Unicamp. Saí daqui para ir para a Unicamp. Eu estou saindo da Universidade de São Paulo, cara mesmo. Falei, eu quero ir na iniciativa privada. E num dia, na tese de doutoramento de um grande cirurgião vascular, que foi professor titular hoje falecido, Marcos Volorti, eu fui, aí estava em São Paulo ainda, era grande amigo meu, e fui na comemoração do doutorado dele. E aí encontrei o Anacleto. O Anacleto falou, eu mudei por cá, junto com o Braille. Vai para lá. Anacleto é dessa mesma geração? Formado colega de turma nosso. Colega de turma? E ele veio junto com o Braille, entendeu? Junto com o Braille convidou ele. E aí eu falei, muito bom. E, paralelamente, 2 outros indivíduos que trabalharam na USP, eu estava como preceptor na Universidade de São Paulo. E o Jorge Menezes, ainda é um dos únicos meus sócios originais, que é vivo ainda, e ele foi lá procurar um residente para vir trabalhar aqui, em Rio Preto, que ele era só eletrocefalografista. E ofereceu, não que o dinheiro seja a minha finalidade maior na vida, mas ele ofereceu para ganhar 3 vezes mais que tempo integral na Universidade de São Paulo. Também preciso pensar 2 vezes. Claro. E aí eu falei, eu vou lá visitar Rio Preto. E aí nós formamos o Instituto de Neurologia Rio Preto. Não pensei em voltar, tanto que, eu não vou declinar quem ficou lá no meu lugar, que muitas vezes os que disputaram o titular sempre tinham algum medo que eu voltasse. Falei, não, eu vim para Rio Preto, o professor Tolosa me propôs, tem 6 meses para você pensar o que você está fazendo, não sei se você está com a cabeça boa. Mas 3 meses depois eu fui lá e agradeci. Eu encontrei um lugar. Encontrou um lugar. Eu era um campo desbravado, comecei tudo de novo, começamos a formar o academicismo dentro de Rio Preto. Como é que você veio para Rio Preto? Você veio de avião, de carro, de ônibus? De automóvel. De automóvel. Automóvel. Nós era um assistente lá da USP, eu tinha um Volkswagen. Era o carro do médico naquela ocasião. Isso. Poucos tinham um carro diferente. E aí foi interessante, eu vim, eles falaram, você tem vontade de voltar? Eu senti a falta da ciência. Nós estávamos começando. Claro. E isso me fez criar um núcleo, que virou um núcleo de excelência durante muitos anos, me fez criar, junto com o Ribeirão em Campinas, o Clube de Ciências Neurológicas do Interior, que funcionou de 1970 até 85, até publicado em livro, que era onde reunia a nata da neurologia do Estado de São Paulo, inclusive da capital. Então, porque eu queria estava longe, não tinha livro, tem uma biblioteca hoje. Não tinha livro, não tinha internet. Né? Bom, a internet é um sonho já, modernidade, mas eu tinha livros. E eu tinha livros, uma biblioteca excelente, deu mais de 300 volumes de neurologia ou mais, entendeu? Com um montão de revistas. Então nós ganhávamos bem, mas investia. E aí eu falei o seguinte, meu sonho era conhecer a medicina fora do Brasil. E eu tive oportunidade, por conta própria, de ir para os Estados Unidos, ficar lá uns 3, 4 meses. Já como professor da faculdade, um dos primeiros professores foi o Emílio Francischetti, antes do grande amigo meu, Tipulo, e ele foi logo embora, mas me fez contato com a Universidade da Flórida, em Gainesville, que vários outros de Rio Preto tiveram em Gainesville. Mas eu fui o primeiro que fui a Gainesville em 1973, recém-casado. Conheci a medicina americana, eu tinha feito já
aquele exame de suficiência americana. E foi uma das frustrações da minha vida, hoje não, de ir embora para os Estados Unidos. Era um exame difícil, fui aprovado no exame de suficiência médica americana. É o Revalida, mas americano, né? Não é era um exame complicado. E estive lá e aí nós fomos consolidando. A faculdade era uma faculdade pobre, conflitiva, alguns médicos vieram de fora e os médicos da cidade. Havia um conflito muito grande no campo da cirurgia, no campo da clínica médica, no campo da cardiologia. Então, os professores nem todos eram da cidade, muitos vieram de fora. E havia o conflito também dos hospitais locais. Eles se degladiavam, a Santa Casa com a Beneficência, e havia os núcleos políticos aqui em Rio Preto que dificultavam o desenvolvimento da faculdade. Tinha uma influência política muito grande. Muito grande, e nós tínhamos a Fresa. O que é Fresa? Eu não posso... A Fresa você vai explicar no próximo bloco, e eu gostaria também, então, que você está sendo um momento histórico importante, relembrar-se, para explicar no nosso último bloco, quantos colegas da sua turma de Braille vieram para Rio Preto e quantos desses tornaram-se professores da Faculdade de Medicina, mas isso você vai contar no próximo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco aqui com a presença do professor Tonhola, que é um personagem extremamente importante na nossa instituição, na nossa faculdade. É professor livre-docente, professor de pós-graduação, formou inúmeros alunos, inúmeros pós-graduando, e ele contava um pouco da história. Eu pedi para ele relembrar, porque eu estou tomando conhecimento agora de alguns fatos, por exemplo, que vários colegas da turma do professor Braille vieram para aqui, e eu perguntei a ele quantos desses tornaram-se professores da faculdade. Bom, o seguinte, o Braille foi um dos instituidores, mas ele tinha, quem era o elemento decisivo na ocasião, ele teve influência, era um dos sócios dele falecido, que era o Raul de Aguiar Ribeiro, que era o diretor da faculdade. Baiano de Jequié. Baiano de Jequié e com sotaque, fazendo o discurso de baiano. E outro que era um professor adjunto da Escola Paulista, o Antônio Yunes, também falecido, foram esses que eram os cabeças, junto com a turma da Santa Casa. Tinha o Oscar Dória, mas ele não participava direto. Mas o Antônio Yunes e o Raul convidavam os professores. E convidaram, através do Adalberto Lorga, convidaram o Emílio Francischetti, que até o filho dele atua aqui no Rio Preto. E ele veio aqui para fazer a clínica médica. E o Francischetti era Francischetti veio de onde? Veio do Rio de Janeiro. Do Rio. E aí ele teve contato, trouxe o Liberato, caboclo, e depois veio o Liberato veio junto com o Francischetti? Não, veio depois, pouco depois, um ano depois. E depois veio o Deoclésio Campos Júnior, que era pediatra. E aí formou um núcleo, junto com alguns indivíduos locais. Depois o Francischetti foi embora e assumiu o Tipulo. Mas sempre houve uma crise entre esses professores convidados, porque o hospital de base era o último lugar que o indivíduo gostaria de ser internado. Parece paradoxo do que é hoje. Aquilo ninguém queria, todo mundo detestava o hospital de base. Eu era dos poucos que frequentava sem nenhuma condição. Nós entramos
revitalizamos como se fosse um esqueleto. Era um esqueleto, que existia no local que hoje tem esse complexo, era um esqueleto. Um prédio velho, com o esqueleto do hospital, nada. E tinha que montar esse hospital. Foi assim que começou. E, evidentemente, posso recordar um dos primeiros alunos da faculdade, o Virgílio Dalla Pria, que deve ser considerado. Ele tinha contato político, que ele tinha sido dos presidentes do diretório acadêmico dos primeiros anos. Deputado por muitas legislaturas. E com o Odair Pacheco Pedroso, da USP, lá de São Paulo, conseguiu começar a montar um hospital, mas era um hospital de segunda. A gente dava aula, a biblioteca era a minha clínica. Nós dávamos aula com alunos que os professores eram bons. Os alunos são os atuais professores, os que mandam na faculdade hoje e controlam. Mas era um ambiente mais triste, a gente tinha muitas reuniões, reunia alguns indivíduos da cidade, tinha reuniões muito interessantes, onde participaram vários já falecidos, o doutor Dureire Fawad, doutor José Tajara, faleceu o Cabais, o Carlos Cabais, entendeu? Um já ainda que participou muito da cirurgia, o doutor Gilberto Lopes. Nós tínhamos um núcleo que, talvez tenha esquecido, alguns faziam um núcleo de discussão e o núcleo de inteligência era muito grande. Havia muito entusiasmo e pouco dinheiro. Quando foi que começou a oxigenar, a mudar? O que foi que... Bom, oxigenou é o seguinte, na década de 80 teve a primeira grande revolução, de 79 a 80, o impeachment, veio o interventor, que era padrinho de casamento do doutor Deoclésio, padrinho não, que era amigo do padrinho do casamento do Deoclésio, que veio de Uberaba, indicado, vinha aí. O indivíduo era um advogado que cortou todos os professores. O departamento... Mandou todo mundo embora? Sobrou só a pediatria original, a pediatria, que é o doutor Deoclésio, e a cirurgia. O resto foi eliminado. A clínica médica foi amputada, a ginecologia e obstetrícia foi amputada e outras áreas foram amputadas. E aí, como disse brincadeira um colega meu, que eu não vou declinar o nome, porque ele não disse isso para mim, falou, quando teve essa revolução, falou, qualquer acadêmico que formar no 6º ano é professor. Era isso, foi em 1980. Mas não foi assim que aconteceu. Muitos desses que hoje ocupam posições de destaque lutaram, entendeu? E conseguiram reverter. Mas essa reversão ocorreu já no fim da década de 80. Eu me afastei um tempo e voltei no fim da década de 80. Quanto tempo você ficou fora da faculdade? Fiquei uns 7 anos, de 80 a 86, 87. Tonho, olha, você vai ter que voltar aqui em outro programa para nós continuarmos essa história, registrar, que é extremamente importante. Nós estamos quase chegando no fim do programa. Quando esses médicos, rapidinho, esses médicos que chegavam de fora, você colocou aqui que tinha nem todo mundo poderia trabalhar em todos os hospitais, não é? Essa resistência foi vencida quando? Não, ainda o grande problema é o seguinte, eu não sei se na política nacional vai ter, é a terceira via. A terceira via começou com a fundação do Hospital Austra. Foi a terceira via. O Hospital de Base não existia como local de trabalho para a remuneração de convênios e tudo, diferente de hoje. Aí foi a terceira via. Aí começou a integrar com a terceira via a criação do Hospital Austra e começou vários da faculdade e criou-se um novo núcleo. Aí o grupo, a grande maioria dos ex-alunos da faculdade que aqui ficaram na faculdade, aqueles que não foram para outras instituições, entendeu, da cidade, criaram esse Hospital Austra. E o Austra foi a terceira via e integrou esses médicos dentro da comunidade
riopretense. Foi esse a visão que eu tenho da criação do tal Austra. Então quer dizer que o Austra surgiu de uma possibilidade de trabalho para quem vinha de fora. Para quem vinha de fora. Bem, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de dizer que, além do convívio acadêmico, eu tenho o professor Tonhola na Faculdade de Administração de Rio Preto, há 21 anos, o tempo que aqui cheguei. Nós temos outro convívio, né? Nós temos uma confraria, né, que foi fundada por ele. Eu tenho a honra de ser um dos fundadores, participo desde a primeira reunião. Nós temos uma confraria de degustação de vinho que já estamos no 17º ano. Talvez seja isso, sexto ou 17º ano. Nós nos reunimos uma vez por mês e degustamos do ponto de vista técnico o vinho. Tonhola, o que é o vinho para você? Bom, o vinho foi, como dizia, quando a gente fala em simpósio, não sei se lembra, a palavra simpósio foi do grego a reunião entre os amigos para tomar o vinho. E para mim é um simpósio de amigos que trocam ideias, entendeu? Eu apurei meu paladar, minha gustação, mas o vinho, antes de tudo, é uma cerimônia. Como tem cerimônia de outra, cerimônia do chá, para mim o vinho é uma cerimônia. Gosta, não gosta, discute. Eu conheci o mundo virtual, através do vinho. Não fui na Austrália, mas sei o que é a Austrália. Não fui à Nova Zelândia, mas tive a oportunidade de tomar vinho da Nova Zelândia. Não fui na África do Sul, mas conheço. Claro que a Europa eu tive mais chance de frequentar os lugares onde produz vinho. O vinho faz você viajar pelo mundo. Ele é celebrado desde a épocas remotas, entendeu? Onde que surgiu o vinho? Seja na Armênia, tinha as taças, como é que era feito, como é que era selado as garrafas. O vinho me fez dar um conhecimento histórico e, além disso, os amigos. A nossa confraria, da originalidade que tenha, nós perdemos alguns colegas, até um que eu não comentei em relação à Fresa, eu fui presidente da Fresa, foi o professor Aquiles Abelardo, recentemente falecido, que nos deixou recentemente. Então, o vinho é um prazer. Não precisa fazer muito curso. Tome vinho. Tome vinho e faça a crítica. Entendeu? É esse que eu recomendo. Vai tomando. Reúne entre os amigos. Não tome vinho pelo rótulo e nem pelo preço. Apure seu paladar. Seu paladar, com o tempo, eu posso dizer que apurei um pouquinho o paladar. Conheço um bom vinho, um vinho ruim. Não é pelo preço. Tanto que eu recomendo minha adega. Quando eu compro um vinho, esconda o preço. E tome alguns anos ou meses depois, sem saber o preço. Aí você vai apreciar o vinho. Nunca sente na mesa e tomar vinho que não seja um amigo que lhe conforta. O vinho é para reunir amigos, entendeu? E para discutir coisas do vinho, da vivência, da família e da confraternização. É o simpósio da felicidade. Muito bom. É uma honra conviver com o professor Tonhola, com esses ensinamentos. Ele é um homem que tem um paladar diferenciado e ser amigo dele, para mim, é uma grande honra. Minha bisavó já dizia, melhor ter amigo na praça do que dinheiro na caixa. Boa semana para todos, com paz e saúde. Obrigado, professor Tonhola. Eu agradeço o convite. Vai votar mais uma vez, porque tem muita história para nos contar. Obrigado, boa semana a todos.